Fala galera, beleza? Eu sou o Edu e está começando mais um Vlog do Fábrica. E hoje nós vamos falar sobre Signal Chain. O que é o Signal Chain? Na verdade é uma corrente de sinal? Não, mais ou menos isso, eu vou explicar. Vamos lá? Bom, beleza galera? O Signal Chain na verdade é por onde passa o sinal depois que ela sai da sua guitarra. Bom, a gente tem que entender o seguinte, que a cadeia do som da guitarra vai interferir muito no timbre que você vai conquistar com aquela guitarra. Muita gente não entende sobre isso, mas a gente está aqui para explicar um pouco mesmo. Eu vou ajudar com o que eu sei até hoje. Nós temos que entender primeiro que o timbre de guitarra que você tanto deseja, que você ouve nas bandas por aí, nos discos mixados e masterizados, ele sofreu bastante, como posso explicar para você? Ele sofreu bastante modificações ao longo do caminho depois que ele saiu da guitarra, certo? Nós sabemos já sobre pedais de distorção, amplificadores valvulados, alto-falantes, caixas, microfones. Eu quero dizer para você que tudo isso muda o timbre final. O que você tem que entender é o seguinte: o timbre final da sua guitarra não é o que você ouve do falante do seu amplificador. Ele vai passar por um microfone, depois vai passar por um cabo de microfone, vai chegar até uma mesa de som. Esse som vai ser tratado adequadamente para depois ele poder ser mixado e chegar até a fase da masterização. O que você tem que entender então é o seguinte: se o seu timbre final não é o que você ouve direto do falante da sua guitarra, do seu amplificador, você tem que simular então como que o seu timbre vai ser ao vivo. Para isso, a gente aqui no estúdio a gente faz o seguinte: eu já fiz para alguma galera aqui da minha cidade o seguinte: achar a posição ideal do alto-falante que o cara quer aquele timbre. Ele tira o timbre no amplificador, na presença do amplificador, a gente microfona depois isso lá na sala e vem aqui, a gente ouve nos monitores. Por que nós ouvimos nos monitores? Porque tecnicamente os monitores têm uma resposta flat de frequência, certo? Ou seja, ele não pende nem para o grave, nem para o médio, nem para o agudo. É o mais flat possível. Isso numa sala tratada, minimamente tratada na verdade. Nem sei se existe isso, esse é um termo até técnico errado, mas a gente procura ouvir isso aí em fones de ouvido de boa qualidade, que tem a resposta flat também, e nossos monitores. Quanto mais a gente chegar perto do som que a gente ouviu lá na sala, porque exatamente o som que a gente está ouvindo lá na sala é simplesmente impossível. Talvez fique, entre aspas, melhor do que o som que está lá na sala, para o nosso amigo que está aqui na técnica ouvindo e tirando o timbre dele, ou talvez fique pior, no sentido de ficou mais agudo, ou mais grave, ou mais médio. Isso a gente vai fazendo, esses testes a gente vai fazendo constantemente com a pessoa lá na sala, mudando a posição dos microfones, que serão utilizados para tirar o timbre final desse cliente, e com uma pessoa aqui monitorando, através dos monitores que nós temos aqui no estúdio, para conseguir tirar o melhor timbre, entre aspas, porque o melhor é para o cara que está utilizando, né, para o cliente, o timbre na verdade que ele quer. O que você entendeu até agora? Então que nós precisamos ter um microfone e uma caixa que a gente vai utilizar sempre para poder utilizar sempre o mesmo timbre, seja num palco, seja em qualquer lugar que a gente for utilizar esse amplificador, ou numa gravação e por aí adiante. Então, se você já entendeu que o seu timbre não é somente o que você ouve do alto-falante do seu gabinete, do seu amplificador, você tem que entender o seguinte: um microfone, por exemplo, tem um timbre também específico. O alto-falante que você usa também tem um timbre específico. E isso vai fazer toda a diferença, vai mudar tudo na sua cadeia de sinal. O que tiver na sua cadeia de sinal vai mudar o timbre final. Se você utiliza sempre o mesmo cabeçote com a mesma caixa e com o mesmo microfone, você vai obter certamente os mesmos resultados. Porém, o lugar onde se microfona no alto-falante também é extremamente importante. Eu diria que muda mais de 60% do seu som se você colocar o mesmo microfone na borda do falante ou no meio. Então nós temos a equalização da guitarra, dos captadores da guitarra, o corpo da guitarra também,
a vibração do corpo da guitarra, se é uma guitarra de Moog, se é uma guitarra de Ash e assim por diante. Nós temos também o cabeçote, né? As válvulas de pré, de power, o gabinete de guitarra que nós usamos, o tamanho do gabinete interfere na reprodução de frequências como grave e médio grave. E também nós temos o alto-falante dessa caixa, também vai mudar esse timbre, vai ter uma característica. O microfone também tem uma curva de equalização característica que é o timbre do microfone. E até mesmo algum cabo de má qualidade, se for um cabo de muito má qualidade, pode interferir sim na qualidade final do timbre que a gente está buscando. Isso tudo significa o quê? É bem mais complicado do que você achava que era você ter um timbre padrão de qualidade padrão. Às vezes você compra equipamentos muito caros, de 10 mil reais ou até mais. Tem guitarristas que eu conheço aqui na cidade que tem um timbre muito caro, muito, digamos assim, muito rebuscado. Uma coisa assim que o cara colocou muito dinheiro naquilo para ter um resultado bom. E eu já vi até na internet alguns amigos meus, alguns conhecidos, reclamando que não consegue ter o timbre que ele queria no PA. Bom, por causa disso que a maioria das bandas grandes, quando eles fazem o processo de gravação, eles utilizam o mesmo amplificador que eles utilizaram na gravação ao vivo, por exemplo, a mesma guitarra, o mesmo equipamento, eles pedem o PA o mais flat possível, e aí veja aspas nesse mais flat possível, porque realmente não tem uma realidade do Brasil hoje, no rock principalmente, a gente não consegue ter isso. Bandas grandes, eu já vi no rider técnico de bandas grandes eles pedindo isso encarecidamente, mesmo assim é o mais flat possível. Não é flat que os caras pedem, porque sabe-se que nem toda vez a gente tem essa possibilidade de conseguir esse tipo de resultado. Mas por que eles fazem isso? Porque dessa maneira eles diminuem a chance de erro, entendeu? Em relação aos timbres que eles usam especificamente para as músicas que eles gravaram e que eles querem reproduzir no palco por causa da qualidade, né? Isso aí é a busca da qualidade, eu acho muito importante isso, mas se as bandas grandes sofrem com isso, que dirá nós, né, somos meros mortais e queremos utilizar um equipamento às vezes caríssimo, que a gente consegue comprar com muito empenho, muito suor, ao vivo para poder obter um resultado bom. Então, com o PA flat, espera-se que o timbre resgatado, tirado daquele amplificador, com o mesmo microfone, com a mesma caixa, com o mesmo cabeçote, com a mesma guitarra, com o mesmo cara tocando, né, que é importante também, e com o microfone no mesmo local, do mesmo falante, a gente pode conseguir um resultado parecido, mais próximo possível do que a gente conseguiu na gravação. Isso é importante para algumas bandas, para outras bandas isso aí não é importante. Eu vejo muita banda de rock norte-americana marcando os lugares nas caixas, né, para colocar um microfone na mesma posição ali, para tirar o mesmo timbre sempre, ou o mais próximo possível, né. Então o que você tem que entender, na verdade, eu já vi gente falando sobre o microfone é um amplificador de baixa wattagem e o timbre é maravilhoso. Só que quando o microfone, o timbre fica ruim e vai pro PA ruim, e nos meus monitores, como é um amplificador de baixa wattagem, eu preciso escutar no monitor de chão, no meu retorno. Eu mando o cara mandar um retorno ali pra mim, e o timbre que eu escuto é horrível, não tem agudo, não tem médio, às vezes não tem grave. Eu já explico por que acontece isso. Bom, vamos lá. Primeiro que, na verdade, se você teve esse capricho todo, que eu acredito que a maioria de nós não tem ainda, eu procuro fazer isso com a minha banda sempre, eu utilizo sempre do mesmo jeito. Mas eu acredito que não são todas as pessoas que têm a oportunidade de fazer isso, até mesmo porque às vezes tem um equipamento caro e tudo mais, mas não tem, por exemplo, um microfone. Não pode utilizar sempre o mesmo microfone com a mesma caixa, ou não pode usar, não tem sempre o mesmo técnico que entende como que é o som do cara. Isso é complicado realmente, ou você paga um técnico para fazer isso, ou você aprende como faz. E uma das coisas de aprender como faz é que você tem que entender por onde passa o seu sinal para poder chegar até o PA e para poder voltar aí no seu retorno de chão, né? O que acontece é que o retorno de chão, a gente tem um tweeter ali, uma corneta que reproduz os médios e agudos, e nós temos um alto-falante.
e aquele alto-falante é maior do que da sua guitarra, se for um alto-falante de 15 polegadas, se for um alto-falante de 12 polegadas e seu amplificador é um alto-falante de 10 polegadas, vai ter diferença no som só por aí. Mas o alto-falante também não é o mesmo da sua guitarra. E outra coisa, você tem que entender que aquele timbre ali que está sendo o amplificador é um timbre que está sendo microfonado. Você não vai conseguir ouvir o mesmo som que está sendo reproduzido no alto-falante do seu amplificador ali no seu retorno de chão de palco. Isso é impossível, até mesmo porque o alto-falante não é o mesmo do seu amplificador. Ele passou por uma linha de sinal, o monitor com certeza que está aos seus pés, se você for um cantor, o técnico tirou algumas frequências de lá que estavam sobrando do seu microfone, que você está ouvindo a sua voz aqui também. Então essas frequências foram tiradas para não dar microfonia durante o seu show, para você tocar à vontade, foram tiradas porque o microfone de voz está ressonando, estava tendo realimentação na sua caixa que está te fornecendo um retorno. Provavelmente isso vai implicar com que também o timbre que você escute, que mesmo microfonado, com o mesmo microfone, na mesma caixa, com o mesmo amplificador, a mesma guitarra e o mesmo cara tocando, não seja o que você espera ali naquele monitor. Por quê? Porque o monitor não tem o mesmo alto-falante, o monitor não tem a mesma... ele está cortado provavelmente os graves, os subgraves, então ele não vai reproduzir todas as frequências que estão saindo do alto-falante do seu amplificador. Então com os agudos, os médio agudos cortados, ou então os agudos extremos cortados para não ressonar no microfone de voz que você está cantando, se você for um vocalista que toca guitarra também. Ou seja, cara, é impossível que você escute o timbre que sai do alto-falante da sua guitarra, do amplificador caríssimo que tá atrás de você, que você comprou com o seu suor, no chão, no monitor de chão. Por N fatores que eu já expliquei. Então, qual é a resolução disso? Ou você aceitar isso, ou você tocar ouvindo o seu amplificador só atrás de você, que você vai tocar satisfeito com o timbre do seu amplificador. Se for de baixa wattagem, você vai ter que comprar um amplificador de mais wattagem, ou aumentar a caixa, ou colocar o alto-falante da altura mais ou menos do seu ombro, para que você ouça melhor a reprodução do timbre que aquele amplificador ali está gerando. Ou então comprar fones de ouvido. E eu não estou com meus fones de ouvido aqui, mas enfim, fazer um molde do seu ouvido e tal, comprar fones de alta qualidade para que você ouça realmente aquele timbre o mais próximo possível do que você quer. Isso se você é acostumado com o timbre seu microfonado. Se você for acostumado com o seu timbre de guitarra, ouvindo ali das caixas e não aceitar dentro da sua cabeça, dentro da sua, digamos assim, do seu feeling, aquele timbre de guitarra depois que ele já está microfonado, você acha que perde agudos, ou perde graves, ou perde médios, enfim, fica totalmente diferente de uma maneira ruim para você, só lamento. Aí eu acho que não tem o que fazer, você tem que usar algum tipo de simulador de amplificador de guitarra, ou você tem que usar fones de ouvido de alta qualidade, com mais microfones microfonando em mais regiões do alto-falante, e isso exige tempo, exige dinheiro, exige um profissional que realmente esteja capacitado para realizar esse tipo de captação, né, para construir o seu timbre, também utilizando vários microfones, ou vários alto-falantes, várias caixas, ou até mesmo vários amplificadores diferentes para gerar um timbre do jeito que você quer. Bom, eu não sei se fui claro, porque esse vídeo aqui é de veras complicado, assim, é muito técnico, talvez até tá falando alguma besteira aí que eu nem percebi durante o decorrer do vídeo, mas o que você tem que entender é o seguinte: realmente é uma coisa que a gente tem que estudar para poder ser melhor, e que os gringos estão muito tempo na nossa frente, porque eles já sabem como é que funciona o processo desde cedo, porque talvez eles tiveram acesso a esse tipo de equipamento mais cedo. Beleza, galera? Se você ficou com qualquer dúvida ainda sobre isso, ou se você quer deixar questionamento, pergunta, dá um like aí ou dá um dislike, fica à vontade nesse vídeo, compartilhe com quem você acha que vai ser ajudado por esse vídeo também, e se inscreva no canal para ter mais acesso a vídeos como esse, se esse vídeo te ajudou, beleza? Um abraço, fique com Deus e esperem aí mais vídeos, mais vídeos nesse cenário novo aqui.
Um abraço. Até mais.